O Goiás venceu o Cruzeiro, era o que os torcedores do Bahia temiam, né? E o Goiás venceu o Cruzeiro e empurra o Bahia para a zona de rebaixamento. Espero que o Bahia acorde a partir de agora, né? Esperamos muito que acorde, apesar do Paiva. Os jogadores defendem o trabalho de Renato Paiva. É abraçar ele, diz. O Canu pede para elenco apoiar o técnico e Gabriel Xavier, que Paiva ajuda a todos. O Paiva, ele também justificou não ter relacionado o lateral esquerdo, o Camilo Cândido, que chegou essa semana. Ainda precisa entender as ideias de Paiva sobre o novo reforço. Lateral não foi relacionado com o Corinthians, né, contra o Corinthians. O técnico explicou as suas razões. Ok? É sobre esses assuntos que nós vamos tratar nesse vídeo agora. Mas antes, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Todos os dias nós temos novidades do nosso Esquadrão de Aço, ok? Olha só, vamos começar por essa notícia aqui, né? O Goiás vence o Bahia, termina, o Bahia vence, na verdade, né? A minha chata é essa. Goiás vence e Bahia termina a 16ª rodada dentro do Z4, com elenco milionário e só 3 triunfos em 16 jogos. Bahia amarga posição dentro da zona de rebaixamento. Bom, a princípio eu até avalio o fato do Bahia entrar na zona do rebaixamento agora, acho até interessante para dar tempo a acordar, porque se deixar para entrar já no final, como aconteceu em 2021, não saiu mais, né? Agora ainda faltam 3 jogos para fechar o primeiro turno e mais 19 para o segundo turno, ou seja, 22 jogos. Bahia pode se livrar do rebaixamento com muito esforço, com muita luta. É isso que vamos tentar, né? E aí a gente fica pensando, e o Paiva vai continuar? Acredito que sim, né? Conta-se aí, as notícias dão conta, que o Cadu Santoro está indo para Manchester prestar contas desse primeiro semestre à frente do Esporte Clube Bahia, na direção do futebol do Esporte Clube Bahia. E aí, um ponto de pauta, segundo o Darino Senna, é exatamente se mantém o Paiva ou não. Vamos saber essa história, né? Se isso vai acontecer. Se eles avaliarem direito, o Paiva deve ser demitido, mas claro que se tiver outro nome. Mas eu acredito que eles não vão demitir o Paiva até o final. Eu acredito dessa forma, porque a cultura do Grupo City não é demitir treinador, mesmo que eles estejam ruins, pelo menos numa temporada. Mas teve dois clubes do Grupo City, o caso o Girona, e o outro foi acho que foi o Bolívar, o Girona, que é da Bélgica, que demitiu o treinador assim, né? Teve um que foi demitido com 7 meses, mais ou menos, 9 meses, e outro no final, né? Vamos ver essa história aí, né? Muito triste essa história, o Bahia entra na zona de rebaixamento. Com 5 rodadas consecutivas sem vencer na Série A, o Bahia está na zona de rebaixamento. Depois do empate com o Corinthians, em casa, o Esquadrão dessa vez não contou com tropeço dos rivais, já que o Goiás, que vinha sem vencer há longo período, conseguiu triunfar fora de casa. Com um triunfo sobre o Cruzeiro, em Minas Gerais, o Goiás chega aos 15 pontos e pula para o 16º lugar. Consequentemente, o Bahia, com 14 pontos, termina a 16ª rodada na 17ª colocação, o primeiro da zona do rebaixamento. A situação
pode ficar ainda pior caso o Coritiba, 18º, vença o Fluminense na segunda-feira, podendo chegar à mesma pontuação do Esquadrão. Aí o Bahia vai ter estocada, né, do Coritiba. Bom, o Bahia não era para estar nessa situação, principalmente com um elenco desse, né? Apesar de alguns jogadores que não estão dando conta, né? Bom, mas vamos ver. A esperança é a última que morre, né? Bom, os jogadores defendem o Renato Paiva. O Canu defende o Renato Paiva, né? É abraçar ele. Canu pede para o elenco apoiar o técnico. E Gabriel Xavier, que Paiva ajuda a todos, né? Fora Paiva, foi a faixa exibida por torcedores após o empate com o Corinthians, que marcou o 7º jogo seguido sem triunfo na temporada. Com o Renato Paiva sob pressão, em meio à campanha ruim do Bahia no Brasileirão e pelo desempenho do time em 2023, os jogadores do elenco foram publicamente defender o treinador Renato Paiva. Em entrevistas após a partida disputada na Fonte Nova, neste último sábado 22, jogadores como Canu, Gabriel Xavier e Cauli defenderam o trabalho do técnico português. Capitão da equipe, Canu falou em abraçar o técnico no momento de dificuldade. O sentimento da gente é crescer. Abraçar ele é um cara que se dedica. Além de grande treinador, grande ser humano, a gente vai correr para ele até o fim. Ele se dedica, se empenha e a gente sente esse momento, disse o zagueiro. Parceiro de Canu na zaga, Gabriel Xavier também fez elogios a Paiva, ao afirmar que o técnico ajuda a todos do elenco. É complicado. Sei que os resultados não estão sendo bons, as performances nós estamos oscilando, bom contra o Grêmio e ruim contra o Atlético. É complicado. O que posso dizer é que o Mister é um cara incrível, um cara trabalhador e que está nos ajudando. Já Cauli citou a união como única forma de sair da situação negativa. A gente entende as frustrações, também estamos com frustrações depois de um jogo desse, mas a gente tem que tentar continuar juntos. Vai ser a única forma de sair desse jejum, dessa fase ruim. Acredito que se a gente for para São Paulo com a mesma intensidade contra o Corinthians, a gente vai conseguir sair com os 3 pontos. O Bahia enfrentará o São Paulo no domingo, dia 30, atenção, olha, às 11 horas da manhã, certo? Às 11 horas da manhã. O Bahia tem ganhado alguns jogos às 11 horas da manhã, né? Bom, então é isso. Não tenho muita coisa para dizer, teria muitas coisas para dizer, mas nesse momento não, né? Bom, qual é a outra notícia, né? Nós já falamos sobre o Goiás que vence e o Bahia está na zona do rebaixamento. E agora nós vamos, a notícia é a seguinte, é sobre o Camilo Cândido, que poderia ter sido relacionado, pelo menos, né, para essa partida contra o Corinthians, mas o Paiva preferiu não colocar, né? Segundo ele, ainda precisa entender as ideias, está chegando, né? Bom, eu acho que até nisso o Paiva é lento, né? Lateral não foi relacionado contra o Corinthians, o técnico explicou suas razões. A lista de relacionados do Bahia para enfrentar o Corinthians teve a presença de Gilberto, que atuou como titular. Inclusive, foi excelente o Gilberto, né? Eu espero mesmo do Camilo Cândido, pelo jeito, né? É um grande jogador. Em meio à expectativa para ver o novo reforço em campo pela primeira vez, torcedores questionaram o fato de o atleta não ter sido sequer relacionado, levado para o banco de reservas. O questionamento também foi feito durante toda a entrevista coletiva do treinador Renato Paiva.
Em resposta ao assunto, o técnico português detalhou os motivos que o fizeram optar por deixar o lateral esquerdo de fora deste jogo. Camilo Cândido precisa perceber as ideias defensivas, disse o Renato Paiva. Vem em forma esportiva do Nacional, inclusive o Camilo Cândido jogou a última partida dele, foi no dia 9 de julho, olha só, né? Muito pertinho, aí significa que ele está em forma, né? Acho que se pelo menos tivesse sido relacionado, seria uma coisa assim até interessante, né? Que seja para colocar 15 minutos, né? Mas, claro, faz parte da metodologia do Paiva, que até agora não mostrou para que veio, né? Faz parte da metodologia do Paiva. Bom, quando eu penso em 7 meses do Paiva, ainda sem conseguir ter um time padrão, sabe, sem saber o que está fazendo, meu Deus do céu, é uma agonia, né? Bom, Camilo Cândido precisa perceber as ideias defensivas, vem em forma esportiva do Nacional do Uruguai, falta a forma esportiva do Bahia, a forma como nós defendemos e atacamos. Não tem uma defesa que chega a um jogador, a não ser que seja um Messi ou coisa do gênero, mas a forma que trabalhamos a linha defensiva, eu tenho que perceber essas coisas. O Gilberto treinava há 2 semanas e tem trabalho de linha defensiva parecido por causa do Benfica. Camilo precisa entender as ideias e só fez 3 treinos conosco, temos que defender o jogo. Bom, por essa conversa aí significa que o Gilberto, o Camilo Cândido, acho que vai passar ainda umas 3 semanas sem jogar, né? Se for levar em conta essa conversa do treinador Renato Paiva. Bom, são os 3 jogos que o Bahia vai ainda, né, jogar nesse primeiro turno, né, para fechar o primeiro turno, ok? Bom, quanto a Vitor Jacaré, que voltou a treinar com o time no decorrer desta última semana, Paiva afirma que o jogador ainda não está perto de ficar à disposição para jogar. Jacaré ainda não está pronto. Começou a treinar esta semana e não está minimamente pronto. Quando tiver, será a opção. Eis aí. São as palavras do Mr. Paiva. O Bahia volta a campo no próximo domingo, 30 contra o São Paulo, fora de casa. Bom, a situação do Bahia é periclitante, né? É uma palavra que eu acho ridícula. É periclitante, né? E a gente fica pensando, meu Deus, o que será do meu Bahia, né, nessa situação com esse treinador? Vocês já pensaram se o Bahia, né, que está tendo, né, tem tudo para acontecer, né? Se o Bahia for rebaixado nesse primeiro ano do Grupo City, como é que o Grupo City vai, vamos dizer assim, avaliar isso, né? E eu sempre tenho a sensação que o Grupo City não está muito aí com essa história, porque faz parte do processo, né? O Renato Paiva é muito fraco, gente. Na entrevista dele ontem, né, a gente vê assim que ele tenta ser agradável. Ele parece ser um ser humano excelente, né? O Paiva, acredito que é. Agora, assim, eu lamento muito, né? Porque o Paiva, assim, o que dá para perceber é que ele não entende o futebol brasileiro, né? Ele não consegue entender o futebol brasileiro, e muito menos o Bahia, a torcida do Bahia. Não consegue, né? Ele repete as mesmas, digamos assim, explicações, né? Justificativas. É porque ele tem muitos jogos, não sei o quê. Então, assim, ele está muito, muito por fora do futebol brasileiro. Dos técnicos portugueses que vieram, sem sombra de dúvida, o Paiva é o pior, né? Ele não consegue assimilar. Ele não consegue assimilar o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro, muito lento. E a grande falha do Paiva, ele não tem uma leitura de jogo adequada. Não consegue ter uma leitura de jogo adequada. Vocês perceberam isso, né? Então é isso aí, torcedor e torcedora do nosso Esquadrão de Aço. Inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades.
E não esqueça de divulgar, de comentar e de divulgar o nosso canal Arquibancada JNS Futebol, esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do Esporte Clube Bahia. E até o nosso próximo vídeo.